Então para o Cruzeiro, chegando com a Raposa aqui no apito final, com um personagem importante que fez história na equipe celeste, Emerson Pansieri. O ídolo Marcelo Moreno nos concedeu uma entrevista aqui na Itatiaia, foi nosso personagem importante na mesa redonda de ontem e foram vários assuntos abordados com Marcelo Moreno. Falou sobre o dinheiro que emprestou ao Cruzeiro, mais de 22 milhões de reais que ele na época fez um empréstimo pessoal ao Cruzeiro que vivia uma situação muito complicada da parte financeira. Falou também sobre esse sonho que tem de fazer um jogo mesmo para encerrar esse ciclo com a camisa do Cruzeiro. Falou que vai fazer um jogo na Bolívia, que vai convidar vários jogadores, mas ele quer fazer também esse jogo no Cruzeiro, porque na época, quando ele retornou, foi só uma despedida mesmo dele correndo ali em volta do campo, acenando para o torcedor. Ele quer um jogo, que isso pode acontecer. Então foram vários assuntos, e um dos assuntos foi o trabalho do Mister Leonardo Jardim. Então vamos trazer essa resposta do Marcelo Moreno em relação como ele enxerga o trabalho do treinador do Cruzeiro, o Leonardo Jardim, que vem ganhando a confiança a cada dia que passa do torcedor do Cruzeiro. Marcelo. E eu confesso que eu não estava acreditando tanto no Jardim, mas eu vi que é um treinador que sabe de liderança, sabe unir grupo, um treinador família e, além de tudo, né, sabe jogar com os jogadores que tem. A gente viu que ele teve uma conversa franca, e isso não porque alguém me deu alguma informação, eu tô falando pelo que eu entendo de futebol. Eu tô falando pelo meu conhecimento, que eu acredito que ele tinha que conversar com o seu grupo, transmitir uma verdade, porque tem que ter isso dentro do elenco, e isso parte do treinador. Então teve uma sinceridade, teve hombridade de conversar com todo mundo e falar assim, vamos fazer do meu jeito, vai ser esse, todo mundo vai ter que respeitar. A gente tem grandes jogadores aqui que qualquer um pode ser titular, mas para cada jogo a gente vai ter que usar jogadores diferentes, ou talvez armar uma situação tática diferente para que a gente possa ganhar jogos. E foi o que aconteceu. Caio Jorge começou a jogar, o Gabigol foi pro banco, o Gabigol foi tão humilde, tão tranquilo, conseguiu entender que para ser grande, primeiro tem que ser humilde. Então, ele foi pro banco, treinou tranquilo, se encaixou. Por quê? Isso é trabalho do treinador também. Na interna, todo mundo conversando, porque a gente citou 2014 agora, e qualquer um era titular, você lembra? Um time que encantou o Brasil. Cara, tinha dias que ficava o Ricardo Goulart no banco, Everton Ribeiro, eu, Júlio Batista, Dagoberto. O único que não ficava no banco era o Fábio. Mas depois todo mundo tinha que entender, né, que para ser grande, você tem que ser humilde primeiro. Para ser humilde, você tem que comer banco, se tiver que comer, não tem problema. Uma hora você vai entrar, vai mostrar, vai ajudar, vai colaborar. Então, eu acredito muito nesse trabalho que o treinador está fazendo nesse momento, porque está sendo realmente, juntamente com a gestão que está tendo por trás, tem um suporte do Pedrinho, da equipe que ele tem, para que o time possa estar jogando desse jeito que está hoje em dia, encantando o Brasil novamente. E o que você espera desse Cruzeiro, depois dessa análise inicial, de uma descrença que acabou se tornando uma crença maior, né? O que você espera do Cruzeiro até o fim da temporada? Como o Pansi disse, a gente estava fazendo uma análise até a 12ª rodada, o Cruzeiro está em segundo colocado. É uma das grandes campanhas desde 2006. E aí na parte defensiva, na parte ofensiva, na parte de pontos, né? De pontuação, o que você está esperando a mais desse Cruzeiro até o fim do ano, Moreno? Cara, eu não sou muito exigente, só quero o Cruzeiro campeão brasileirão. Cara, eu acho que tá pintando assim o Cruzeiro. Que assim seja, Marcelo, que assim seja. Tem tudo pra dar certo, tá? Eu acho que tem jogadores bons, que entendeu, né, o padrão de jogo que quer, que tem implementado o treinador, a equipe dele. Eu acho que isso é importantíssimo, né? A liderança dele está sendo vista, os jogadores com experiências entenderam isso,
uma evolução enorme do Cássio e eu tenho falado nas minhas redes sociais, uma vez que eu tava na praia e cara, o jogador muitas vezes não olha a rede social e tem vezes que acontece. E eu tava acompanhando os momentos do Cruzeiro que não tava dando liga, não tava bem. Cara, comecei a olhar, comecei a ler e, cara, todo mundo falando mal de alguns jogadores, ídolos, tá? Como o Cássio, como o Gabigol, cara, como o Fagner, os jogadores que chegaram, né, com esse status de ídolos. Claro, os caras são ídolos, só que não estavam rendendo. E até defendi muitos deles, eu falei, cara, vamos esperar. Só tô esperando uma sequência para que o Cruzeiro possa dar aquela arrancada. Isso como visão de ex-jogador. Cara, e olha o Cruzeiro hoje, né? Eu pedi um apoio para esses jogadores, para apoiarem, para não criticarem, para darem oportunidades para que eles possam mostrar o seu futebol. O Cruzeiro hoje tá dando liga, tá indo muito bem. Esses jogadores são a base do Cruzeiro hoje. É como se fosse aquele pulmão ali, ó, que sem eles você não pode correr. O time não corre sem eles, entendeu? Esses jogadores aí que eu falei são muito importantes aí pra temporada, para que a gente possa ganhar esse brasileiro. Tenho certeza que se o Cruzeiro manter esse ritmo, essa pegada que tá tendo, Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Palavras então do Marcelo Moreno. Se você perdeu a entrevista na íntegra, não tem problema. Acabando o apito final, você acessa o YouTube e vai conferir também esse bate-papo, essa entrevista com o Marcelo Moreno, jogador campeão com o Cruzeiro. Em 2014, todo mundo se lembra como jogou bola naquele campeonato brasileiro e também podendo bater esse papo aqui com os ouvintes da Itatiaia, principalmente o torcedor celeste, que tem essa identificação, esse carisma muito grande com o Marcelo Moreno. Ele que está confiante em título do Cruzeiro nesta temporada, Hugo. E sobre o Juan Rodrigues, fala pra gente, Pansieri. Teve uma notícia hoje que chegou da imprensa paraguaia que o Cruzeiro estaria contratando o Juan Rodrigues do Peñarol. E na apuração que eu pude fazer, esse jogador de 1,90 m, canhoto, não está na mira do Cruzeiro. O Cruzeiro não buscou informações desse atleta, desse jovem atleta, por sinal. O Cruzeiro realmente ainda não desistiu do Vitor Gabriel, do Internacional. É um nome que agrada muito o técnico Leonardo Jardim, então vamos aguardar se alguma coisa nesse sentido pode acontecer em relação ao Vitor Gabriel. Mas o Juan Rodrigues do Peñarol, esse jogador não está no perfil que o Cruzeiro quer para o momento e não foi procurado. No perfil até que ele faz, né? O lado esquerdo da defesa. É um jogador jovem, que é o perfil que pediu o Mister, mas não é esse nome mesmo que tá para que o Cruzeiro possa contratar, que está sendo monitorado pelo Cruzeiro. Numa lista de prováveis, não tem o Juan Rodrigues. Hugo. O torcedor que tem que ficar ligado agora no cadastro da biometria facial, Pansieri. Pois é, Hugo, é uma legislação agora vigente no nosso país e o torcedor do Cruzeiro precisa saber que é necessário para a entrada ao Mineirão. Então, você vai acessar o suacara.cruzeiro.com.br. Começou hoje, às 9 horas da manhã. Então, essa plataforma gerida pelo Mineirão vai registrar a biometria facial de cada torcedor. Então, você, ouvinte da Itatiaia, precisa fazer esse cadastro e aí vai ter a sincronização também com as catracas do estádio, com as catracas do Mineirão, e você vai ter o acesso ao gigante da Pampulha. E todos os torcedores a partir de 16 anos então devem realizar o cadastramento pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Já na retomada dos jogos, duelo contra o Grêmio no Mineirão no dia 13 de julho, já tem essa necessidade, senão você não consegue acessar o estádio. E esse sistema de biometria facial, importante também para o torcedor agora no Mineirão, Hugo. Ô, Roma, na questão do cadastro da biometria facial, agora é algo normal, né? É lei, né? É lei, todo mundo. Não tem como contestar mais. Não, é lei. E é para segurança também. Exatamente, até para segurança de quem vai ao estádio.